Donos da bola, o meia Daniel Júnior não está ou não estaria aceitando uma possível renovação de contrato com o Cruzeiro. Informação do colega Jorge Nicola. Nós conversamos com o empresário dele, que é o Diogo Silva. O vínculo é até dezembro. É dezembro de 22, não, André? 23 mesmo. Ah, tá. O jogador pode ser uma espécie de... caso ele não aceite uma renovação, por que a questão da renovação? O empresário dele destacou que houve uma primeira conversa. O que acontece? Jogador jovem começa a aparecer, começa a chamar a atenção. A multa atualmente não é uma multa alta. Então, se algum clube se interessa pelo garoto, vem, paga e leva. Aí o Cruzeiro, para não repetir o que aconteceu com o Vitor Roque, procurou o empresário, que disse que houve até agora uma conversa, e disse, olha, nós temos interesse em formalizar uma renovação de contrato. O que você acha, Gris, pelo que você levantou de informação, que você está vendo essa movimentação, porque ele está chamando a atenção? A gente já começa a ouvir, hoje pela manhã eu estava ouvindo a Rádio Grenal, e o pessoal já comentando de alguns garotos e tal, e o nome dele foi citado lá. Há um bom futebol demonstrado, a multa não é alta e a informação é de que, bom, na primeira conversa não houve acordo, mas é uma coisa, obviamente, incipiente. Não dá para achar que vão sentar e na primeira conversa vão resolver, né, Gris? Ele foi até citado no Botafogo no início desse ano, em determinado momento chegou a ser citado como possível reforço para o Botafogo. O Everton, são situações bem diferentes, até em termos de projeção, né? O Daniel não tem a projeção que tinha o Vitor Roque, mas é um jogador que vem ganhando espaço e que vem jogando bem, entrando bem e evoluindo bastante nessa temporada. Agora, acho que o Cruzeiro precisa ter aprendido com o erro, né? Eu entendo que o contrato dele ainda é até o final de 2023, ainda tem tempo, mas é um contrato ainda de categoria de base, a gente imagina que deva ter uma multa baixa, né? Talvez aí mais ou menos nos mesmos moldes da multa do Vitor Roque. Segundo o empresário do jogador, foi só uma conversa, né, com o Cruzeiro, ainda está tudo muito num estágio inicial, não há aí uma negociação que está se arrastando e tudo mais, mas acho que o departamento de futebol precisa pensar acima do dentro de campo. Acho que se começar a se arrastar, se tiver dificultando, parar de jogar, encostar mesmo. Volta para o sub-20, passa só a treinar, até que a situação seja resolvida, porque não dá para ficar colocando na vitrine a todo instante e perdendo a troco de pouco ou a troco de nada, né? Então eu entendo que o Cruzeiro precisa resolver essa situação o quanto antes, se sentar com o empresário do jogador, tentar uma definição e, se não avançar, repensar, inclusive, o momento dele dentro do elenco profissional. Ô Gomide, é impressionante, né? Mas é uma coisa que o Cruzeiro vai ter que... Porque, veja bem, por uma questão de necessidade, assim como aconteceu com vários clubes no Brasil, você tem uma estratégia, alguns clubes têm estratégia de revelar, outros revelam por necessidade. O Cruzeiro, por necessidade, meteu o Roque, deu vitrine, que o Gris se referiu ao Roque, e o Roque saiu por um valor que, segundo especialistas, não é coisa da minha cabeça, e o valor era tão baixo que o Atlético Paranaense veio, pagou e levou. E o valor era tão baixo que deu essa quizumba toda, e o valor era tão baixo que o Ronaldo, no primeiro contato, pediu 40 milhões. E eles levaram por 24. E aí o Cruzeiro, eu acho que é inevitável que o Cruzeiro lance outros garotos. O Cruzeiro vai ter que ter esse cuidado mesmo, assim como teve com o Edu, que não é um garoto, e meteu a multa dele lá no alto. Com a garotada vai ter que, por causa do assédio que chega cada vez mais cedo, se antenar para isso com os garotos também, Gomide? É um problema que todos os clubes atravessam, né? Porque nenhum clube tem garantia que um jogador do sub-17, do sub-20, que tenha excelentes números na categoria, de que isso será mantido entre os profissionais. Mas o risco é inerente ao processo. Sim, mas isso que eu estou falando, é, entre aspas, um problema para todos os clubes. O Everton, eu, com todo respeito ao Daniel Júnior, ao empresário dele, o Daniel Júnior vai completar 20 anos no próximo dia 9 de maio. Eu vou usar um argumento aqui, respeito quem discorda, entendo perfeitamente, mas quando debatemos aqui a ida transferência do Vitor Roque,
para o Atlético Paranaense, eu falei que hoje os empresários, eles têm uma pressa em conseguir fazer dinheiro. Defendem, claro, o interesse do atleta, mas é muita pressa para algo que ainda não é substancial, sabe? O Daniel Júnior vai completar 20 anos, Everton. Não sei se tem algum clube interessado, se o clube interessado é da Série A ou da Série B. Onde ele teria, eu não vou dizer tantos minutos, mas onde o Daniel Júnior estaria, talvez, tendo os mesmos minutos que vem ganhando do Pessolano, em outro clube que estão em situações, pelo menos aparentam estar em situações financeiras melhores do que o Cruzeiro. Onde ele jogaria esse tanto de minuto? Em qual clube? Eu imagino que quando... Eu não estou dizendo que não é porque ele não tem qualidade não, tá, Everton? Eu estou dizendo que talvez ele possa ir para um elenco que seja mais forte e ele simplesmente não jogar. Então por que não, sabe? Por que não subir degrau por degrau? Por que tanta sede? Porque o por Cruzeiro dinheiro teve tão o caso rápido? Roque, Gomide, não quer repetir com um jogador Sim, mas que tem potencial. mas o Cruzeiro, a informação é de que o Cruzeiro procurou e eles recusaram, certo? Sim. Então, o Cruzeiro está fazendo a parte dele, exatamente. Não? Aí... Dentro do que ele acredita que é possível. Pagar o quanto merece, o quanto que é uma multa boa para ambas as partes, para se resguardar. Então, mas aí o Grice disse, se ele não aceitar, não tem que ficar dando vitrine. Você está vendo que é uma situação difícil para o clube administrar? Mas aí é ruim para os dois. Mas eu também acho, mas Não, o que me chama a atenção é essa pressa de querer fazer um contrato, eu não vou dizer milionário, mas sabe, tipo... A multa deve ser muito baixinha, amigo. Mas nesse caso nem é pressa do jogador, pelo contrário. Mas se o Cruzeiro fez uma proposta, segundo o Cruzeiro, Nicola, então, certo, o que eu tenho... que ela foi recusada, ou seja, o valor oferecido foi mais baixo do que quem cuida da carreira do jogador acredita que ele merece. O que eu recebi de informação, informação não sei qual o valor. É que o valor, não quis me contar valor, só disse que o valor é muito baixo. O Cruzeiro fazendo uma avaliação... Mas o que seria um valor muito baixo? Eu perguntei, a pessoa disse, não posso falar. Eu acho que na coluna do Jorge Nicola no Super Esportes, parece que no vídeo tem os valores. Eu não assisti, eu só apenas Eu vou tentar li, buscar né? informação aqui. Eu acho que no vídeo tem lá uma chamada de que aqui se fala quais são os valores. Mas é um problema que todos os clubes atravessam, Everton. Eu acho que o processo tem que ser degrau por degrau. Jogar, ter um salário, e aí aos poucos conquistam a independência financeira. Eu sei que demora um tempo, ajudam os familiares. Eu sei que muito dessa, entre aspas, pressa que os jogadores têm é porque muitas vezes eles precisam ajudar o quanto antes alguns parentes ou a própria família que é próxima. Nós sabemos disso. Mas eu acho que tem que ser gradual. Eu acho que não dá para estar jogando no profissional já tem que fazer um baita contrato. Eu não vejo dessa forma. Nós precisamos... Porque a oportunidade que ele está ganhando hoje tem mais valor do que a questão financeira, pelo menos para mim. Hoje pela manhã estávamos falando exatamente sobre a questão da montagem do ataque do Cruzeiro. Aí... acho que o Cabido falou de Luvanor e Edu, não me lembro CJ, a Lohana meteu falou, não sei, talvez o Daniel Júnior, ou seja, um jogador jovem que já merece a atenção de alguns colegas de imprensa. Se você perguntar para torcedor, alguns vão dizer que gostaria de ver o Daniel Júnior como titular desse time do Cruzeiro. Não só de ataque, estou falando de meio campo para frente, tentando montar um sistema de um 4-4-2, um 4-2-3-1, enfim. E aí a Lohana meteu o Daniel Júnior. Aí eu já pensei, caramba, quando o Cruzeiro está jogando, você já vê ali no Twitter alguma movimentação, quando ele não está jogando, fala, pô, põe o Danielzinho, põe. E aí o Cruzeiro, olhando para o que aconteceu com o Roque, deve ter pensado, pô, peraí, a multa do moleque é muito baixa, eu vou procurar para já tentar renovar agora, para já aumentar essa multa, porque senão daqui a pouco alguém paga e leva. E foi recusado. Exatamente. Se o empresário recusou, o risco... quer dizer, na primeira conversa, o risco, para mim, é muito maior quando essa informação vai para a coluna do Nicola. Que Sim, tem com certeza já tem gente procurando saber. É isso aí. Porque se vai, por exemplo, o Grice acabou de falar que o Botafogo falou dele no início do ano.
Aí uma informação dessas, na coluna do Nicola, que a coluna do Nicola é lida pra caceta. E outra coisa, um vídeo do Nicola tem um alcance 30 absurdo. jogadores da categoria de base, os empresários baterem lá na porta e falar assim, jogando, mas não tem esse monte jogando e dando mas resultado nos profissionais. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a multa dele deve ser ainda, com relação ao contrato anterior, quando ele era sub-20. Concordam? Sim. E aí, então, vamos imaginar, por mais que os demais não estejam jogando ainda no profissional, mas que a nossa multa aqui é baixa. Vamos Descobri aqui a informação. A multa dele é a metade do que era a multa do Roque. 12 milhões. Ok, você acha um valor baixíssimo? Ah, mas aí vamos lá. Agora você entrou numa seara que eu gosto de discutir. Para um jogador de 19 anos e que não tem Calma lá que nós vamos 50 partidas Calma ainda? que nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá. Você entrou num assunto que eu queria, você mordeu a isca. Nós estávamos debatendo ontem aqui o Savarino, que é campeão brasileiro da Copa do Brasil, ia sair por esse valor. Maravilha. 40%, né? Aí quando jogadores de base do futebol brasileiro, que não chamaram atenção aqui, aparecem nos clubes do exterior. E de repente, pinta um jogador novo, brasileiro, jogando num grande clube ou num clube periférico da Europa. Aí você fala assim, caramba, esse cara, ninguém viu esse cara jogar aqui, o cara tá arrebentando não viu, lá. tanto que ele tá lá. Mas é isso que eu ia te falar agora. O que eu acho vendo o Danielzinho jogar é diferente do que pessoas como você, que fazem análise de desempenho, têm. A visão do analista de mercado para o Danielzinho é diferente da minha visão. A minha visão é empírica. Você vê lá e fala, cacete, esse menino tem potencial. A minha visão do que joga o Roque é do que eu vejo. Sim, Everton, mas não... O analista, Gomide, ele tem todos os números que apontam a curva de crescimento do atleta. Isso vale para o Roque, vale para ele. Mas aí o Cruzeiro vê 12 milhões de reais a multa. O salário dele hoje no Cruzeiro é 6 milhões. 6 milhões seria o maior do mundo. Mas o salário dele hoje é de 6 mil reais. Mas o que eu digo, Everton, é que isso é um problema para os clubes. Ué. Mas não dá para... É isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos falando. Mas não dá para o clube chegar e falar assim, tem que renovar com o Daniel e tem que pagar o mesmo salário, por exemplo, que ele contratou o Henrique Luvanor, e nenhum jogador pode achar que ele já merece esse salário. Então vamos lá. Qual o salário do Edu? Não, desculpa, gente. Falar de salário não é problema nosso, mas só para contextualizar. Não fala o valor. Falando que o salário do Edu é 5 pernas, não é? 50 pau? Pelo valor da multa vai girar nessa faixa. Então o Edu, 26 para 27 anos e tal, aí 50 mil. Aí outros jogadores do Cruzeiro lá, que são jogadores já com idade mais avançada, ganhando 50 e tal. Eu entendo que vale pagar 50 para o moleque de 20 que tem uma curva ascendente. Não vale, Everton. Eu entendo que vale. Eu melhor acho. pagar 50 para um garoto com uma curva ascendente do que pagar 50 para um cara que é mais velho, que você vai chegar e vai dar, mas se não der nada, paciência. O quanto aumenta. E eu não estou falando só do Daniel, não, tá? Estou falando no geral. O quanto pagar um valor desse muda completamente o foco, a ambição do jogador. Isso mexe com a parte emocional, comportamental. Assim, eu acho que precisa dar uma ralada antes, As coisas não podem ser conquistadas fáceis assim, eu não posso tratar um jogador do nível do Daniel Júnior como a gente trata outros jogadores. Mas tem que ralar um pouco, Everton. Tem que ralar, eu acho que dá para fazer algo com mais gatilhos e tudo mais. Mas nisso aí ninguém discorda, não. O que eu estou te dizendo, e veja bem. Só que eu acho que o clube tem que se proteger. É isso aí, gente. Antes que as pessoas, antes que muita gente não entenda o que eu estou querendo dizer, o Cruzeiro está correto quando procura o empresário e propõe uma renovação. O Cruzeiro está agindo de forma correta, porque a multa de 12 milhões hoje, clubes brasileiros pagam e levam. Se esse menino continua jogando, continua com uma curva ascendente, alguém chega, paga 12 e leva. Aí vão depois que levar, ficar aqui lamentando. Eu entendo, o Gomide está correto de falar que tem que rodar mais, tem que pular mais fogueira. Eu também acho que tem. Mas eu entendo que o Cruzeiro não está errado de chamar um empresário e falar, Diogão, senta aqui, querido. 12, vamos aumentar aqui, fazer uma renovação. E ofereceu o que ele pode. Aí ofereceu 20 pau por mês. O empresário disse, não quero. É o direito do empresário não querer. É um direito, lógico. Mas é um direito do clube bater no faço uma proposta para você, você aceita ou não. Aí entra isso que o Gris falou. Então beleza, você não quer? Daniel Júnior,
Faz favor A para partir nós. de amanhã apresenta lá no seu Mas aí, como a multa é Aí você vai baixa... dizer assim, nossa, mas o clube é maldosão. Aí o Mas empresário... aí, como a multa é baixa, aí que ele vai procurar outro clube mesmo. Mas talvez É o hoje risco. alguém não paga a multa. Ô, Gomes. Agora, sem Não aparecer, sei. Essa que é a questão. sem aparecer, sei. alguém vai pagar a multa? Exatamente. Não sei, ué. É o